Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Já quero dar bom dia ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós neste dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Vamos agradecer pela noite, pelo sono, por Ele ter nos concedido um dia de bênção e de vitória. Aleluia! Porque eu já creio que esse dia vai ser de muitas bênçãos. Amém? Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Hoje o pão diário está no livro de Efésios, no capítulo 4, os versos de 25 ao 32. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Efésios. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que de graça aos que o ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Então, esta passagem, é uma palavra de ensinamento para nossas vidas, o nosso cotidiano. Louvado seja Deus. Esta palavra, esta passagem, ela vem nos ensinar, Aqui é um trecho da Bíblia que nos ensina sobre a importância de viver de acordo com a verdade, de ser bom, de ser atencioso com os outros e de perdoar. Então, quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós também não vamos receber o perdão de Deus. Porque no Pai Nosso fala, Perdoais a quem nos tem ofendido. Que nós viemos perdoar a quem nos ofendeu. Para que o Pai também nos perdoe. O Pai quer que nós amemos. Porque primeiro Ele nos amou. Deus é amor. Então, se nós temos Ele em nossas vidas, carregamos a presença de Deus em nossas vidas, nós também amamos ao nosso próximo, perdoamos, porque o perdão não é aquele que você diz, eu perdoei, mas eu não aguento nem ver aquela pessoa. Isso não é perdão. Amar, e quando a pessoa está necessitando e a gente pode fazer alguma coisa, a gente não faz. Isso não é amor. O amor não é só de boca, eu falo só de falar, mas é de atitudes. Então, se Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama e ele demonstrou atitudes. Temos que ter fé e obras, Amar e ter atitudes.
Perdoar e não é esquecer. A gente não tem amnésia, né? Como eu vi uma irmã falando, né, no final de semana, que ela perdoou, mas ela não esqueceu, claro. Ninguém tem amnésia para esquecer. E se esqueceu é porque está com amnésia. Mas nós não podemos lembrar daquele fato com ira, com ódio, ainda sentir aquele como se fosse no dia do acontecimento. Aí não é perdão. Às vezes a pessoa está contando um fato que aconteceu e a pessoa se ira como se fosse naquele momento. Então, isso não é perdoar. Ainda está precisando liberar o perdão, né? E esse trecho nos ensina, tem alguns, né? Tem uns trechos aqui que eu, né, fiz uma anotação para que deixar bem claro para quem vai ouvir o que é que esta passagem quer nos falar e nos ensinar hoje, né? Que nós temos que deixar de mentir e sempre falar a verdade para os nossos irmãos. Não só os nossos irmãos de sangue e nem também não só os nossos irmãos lá na igreja, os irmãos em Cristo, mas é em geral, é em casa, é na rua, é na igreja, é no trabalho, né? Temos que deixar a mentira. Porque quem é o pai da mentira? Quem é tido como o pai da mentira? Eu já tive o desprazer, né, de conhecer pessoas assim, que fala, eu acredito que se fala 10 frases, uma só é verdade. A pessoa tem mania de mentir. E a gente acaba percebendo que a pessoa está mentindo. Isso não é bom. Porque quando a pessoa fala a verdade, é difícil acreditar. Quando a gente descobre que alguém usa a mentira o tempo todo, fica difícil ser uma pessoa que as pessoas dão crédito, que as pessoas acreditam, né? E não deixar que a raiva nos leve ao pecado e ao ressentimento. É pecado se sentir raiva? Não. Mas é pecado guardar raiva e ressentimento, né? Aonde vem o perdão novamente. Porque quando nós perdoamos, a gente, como eu acabei de falar, a gente não vai guardar aquele ressentimento dentro de nós. O Salmos 4 fala assim: irai e não pequeis. E aqui na palavra também, né, está escrito, aqui no livro de Efésios, não é só no Salmos 4, aqui na palavra onde nós lemos também, aqui no versículo 26, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente não está isento de não irar. A todo momento, às vezes a gente ira, tem dias que a gente passa por algumas situações no dia a dia que a gente se ira. Mas o que não é certo é pecar. Irai e não pequeis. Nós vamos nos irar sim, mas a gente não pode deixar que a ira nos leve a pecar, né? E também deixar que o sol se ponha sobre a ira. Antes que o sol se ponha, peça perdão. Antes que vá dormir, peça perdão para aquele que você ofendeu, para aquele que te irou, que te ofendeu, né? Principalmente no nosso dia a dia, às vezes com o cônjuge, às vezes com o filho, não é? Um ente querido, às vezes a pessoa se irou, peça perdão. Não vai levar para o teu travesseiro aquela mágoa, a ira, o ódio. Isso não é bom. Isso causa doença, né? A maioria das doenças, né, principalmente o câncer, alguns câncer, é gerado de muita ira, muito ódio, de anos, né, de ressentimentos, de falta de perdão, né? A palavra de Deus chega a falar no livro de Salmos que a pessoa, quando carrega muita ira,
ela apodrece os ossos. A mágoa apodrece os ossos. Então não vamos deixar que esse tipo de sentimentos nos leva à ruína, a adoecer por conta da mágoa, do ódio, do ressentimento, né? Não vamos deixar que a raiva nos leve a pecar e a deixar ressentimentos dentro de nós, né? O outro tópico é não dá a oportunidade ao diabo de tentar, né? Então a palavra do Senhor também fala para nós fugirmos da aparência do mal. Não vamos dar lugar. Se nós tá vendo, né, estamos percebendo que tem algo que vai nos levar à tentação, vamos fugir da aparência do mal. Está te tentando, fuja, né? Nós temos que fazer isso. Tá vendo que vai nos levar à ruína? Caia fora. Não deixe ser tentado. Trabalhar honestamente para ajudar os pobres, né? Não vamos tentar ganhar dinheiro tentando tirar de alguém com ganância. Às vezes tem pessoas que têm até uma condição financeira boa, mas não pagam um bom salário para o empregado. A pessoa trabalha tanto, né? E não é recompensado. As pessoas querem ganhar dinheiro com desonestidade. E aqui está esse tópico, né? Fala que a gente tem que trabalhar honestamente e além daquele dinheiro que ganhamos honestamente, ainda ajudar o pobre, né? Deus, ele tem um salmo, se eu não me engano, é no Salmos 42, não, se eu não me engano, é o 41, é o 42, que fala sobre, se eu não me engano, é o 41. Aquele que ajuda ao necessitado no dia que a pessoa está necessitando, a pessoa vai lá e ajuda o pobre, ele está preparando a sua cama na hora da dor, né, quando estiver no leito, porque é ajudando que nós somos ajudados. Aleluia. Olha, usar palavras boas para ajudar os outros. Então, temos que estar preparados com boas palavras às vezes tem pessoas que cruzam no nosso caminho, no nosso dia a dia, que está precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, né? Às vezes a pessoa vai falar com alguém que esse alguém nos dá palavras para derrubar, mas nós temos que ter boas palavras para levantar as outras pessoas, né? E não entristecer o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem certas atitudes nossas que entristecem o Espírito Santo, mas o Senhor pede que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes erradas, pecaminosas. Aleluia. Olha, abandonar amargura, ódio, raiva, gritaria, insultos e maldade. Vamos abandonar. Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que derrame sobre nós o fruto do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito tem várias qualidades boas, de mansidão, e que nós venhamos abandonar o ódio, a raiva, né? Os insultos, que a gente não venha insultar. Vamos ser bom, atencioso com os outros. Vamos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa sempre quando nós nos arrependemos. Amém? Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um dia de bênção, um dia de vitória, e que o Espírito Santo venha falar mais profundamente ao meu e ao teu coração neste dia de hoje. Amém?